Mas, gente, poderia ser apenas mais uma frase comum do nosso amigo e querido Chico Xavier, quando ele nos afirma: para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus pensamentos. O que nós podemos deduzir dessa frase? Quem poderia arriscar? For melhor pensar em coisa boa, mas a coisa boa. Sem dúvida alguma. Quando, entre tantas frases apresentadas pelo Chico, quando ele traz essa mensagem, ele traz muito mais do que uma simples mensagem. Quando ele traz no seu bojo que, através dos pensamentos, dos bons pensamentos, nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida. Ele sai do plano espiritualista, ele sai do plano religioso para cair dentro do campo da ciência. No estudo da semana passada, nós trabalhamos isso aqui, através da epigenética. Então, hoje nós sabemos que os pensamentos é um instrumento, é a ferramenta fundamental para a nossa qualidade de vida. Capaz, inclusive, como já foi visto, de modificar a nossa genética, introduzindo nela componentes capazes de permitir que os nossos descendentes possam também se beneficiar disso. É um campo novo, é um campo da ciência onde está sendo estudado, e como ciência, Chico Xavier muito contribuiu, através de Emmanuel e através de André Luiz, nas suas obras. E nós vamos perceber com muita clareza a sintonia que Chico Xavier tinha em relação a não só a doutrina espírita, mas também dentro de um dos seus pilares, que é a ciência. Na semana passada, o último slide que nós trabalhamos foi: o médico super especialista será substituído pelo super generalista. Aquele que aborda o paciente como um todo, na sua única e preciosa individualidade, utilizando a espiritualidade, a homeopatia e a medicina convencional como tratamento terapêutico da saúde integral do ser holístico. Não há mais como fracionar o ser humano trabalhando em partes. Quando ele afirma na questão geral, é porque não tem como dividir o ser humano em órgãos. Não, eu só vou tratar desse órgão, só vou tratar daquele outro órgão. Então o que se busca hoje é exatamente um médico que ele tenha a capacidade de entender o ser humano como um ser integral, onde ele vai trabalhar a questão biológica, a questão da fisiologia, a questão da sociologia, a psicologia e a espiritualidade. Não há como mais dar ao ser humano um tratamento numerário, porque nós somos o único ser em todo o universo. É a individualização, como nos afirma Allan Kardec, E essa individualização faz com que nós nos tornemos também responsáveis por todos os nossos atos. Considerando que essa questão, aos poucos, vai ser superada, devemos estar atentos. Como proceder
diante das modificações, diante das situações que nós estaremos expostos em função dessa modificação que ocorre não só no planeta, no universo, como também em cada um de nós. O ambiente é a energia universal. Ele varia de Sol, planetas ou astrologia aos nossos próprios pensamentos. Nosso corpo é energia. Pensamentos são energia. Toda essa energia afeta a nossa biologia, obviamente. Alguns diretamente e outros indiretamente. Bruce Lee é um cientista americano que vem desenvolvendo trabalhos maravilhosos com base no pensamento. Né? Alguns anos atrás, haviam várias obras falando sobre a força do pensamento, mas ele não especificava exatamente que força era essa, que energia é essa, como que isso era possível a qualquer ser pensante para ter esse potencial e utilizar dessa faculdade em benefício próprio e em benefício dos outros. Hoje, pelo avanço da tecnologia, da ciência, a cada dia a ciência vai descobrindo situações, vai descobrindo componentes fundamentais para a nossa existência, nos proporcionando o equilíbrio, nos proporcionando a direção que devemos seguir, independentemente da religião. Porque hoje não adianta nós focarmos em religiões. O que nós temos que focar, ter em mente, é o ser como espírito imortal, como ser em desenvolvimento e em crescimento. Dr. Bruce, biólogo celular, ensinou na Faculdade de Medicina da Universidade de Wisconsin. Depois de vários anos de ensino, ele se tornou um pioneiro no estudo científico da biologia celular na Escola de Medicina da Universidade de Stanford. André Luiz Emanuel já afirmava que a hora que nós começássemos a estudar psicologia, unido à biologia, à química, à física, nós iríamos dar um grande avanço na ciência. E sem dúvida alguma, isso está acontecendo. Né? Porque são áreas fundamentais para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Né? Seus experimentos, juntamente com outros líderes no campo da biologia, ter cuidadosamente examinado os mecanismos pelos quais as células recebem e processam informação. Os resultados desses estudos têm mudado radicalmente a compreensão de como a vida se processa através de duas novas correntes científicas, transdução e epigenética. Isso aqui nós vamos ouvir muito. Epigenética, que é exatamente o campo da genética sendo modificada pelo pensamento. Através do pensamento é possível que ocorram essas situações. Né? Já existem vários estudos nesse sentido, e cada vez mais estudiosos nessa área estão buscando concretizar essa afirmação como uma base de sustentação por tudo que nós já vimos até então, dentro daquela proposta inicial de Jesus, onde ele dizia: vigiai e orai, né? Para que pudéssemos vigiar os nossos pensamentos, para que nós pudéssemos, a partir daí, nos proporcionar um crescimento, um desenvolvimento enquanto espírito que somos. Várias coisas faz com que haja essa modificação.
ambiental. Vários fatores têm influência na nossa genética, né? Por isso que é fundamental, é de suma importância, qual o tratamento que nós damos ao nosso meio ambiente. Como que nós temos que fazer para preservar a nossa natureza? A água, o ar, insolação solar, enfim, tudo aquilo que nos cerca é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do ser encarnado. Quando o homem começar a entender e a compreender, e acima de tudo, respeitar as leis naturais, respeitar as leis divinas, nós vamos começar a entender, a compreender o motivo da nossa existência no plano terrestre. Porque até então, isso nos passa despercebido. Isso faz com que, cada dia mais, nós nos afastemos da causa principal de estarmos aqui, que é exatamente buscar o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, hoje, cuidar do meio ambiente é, sem dúvida alguma, preservar o ser humano dentro de um processo evolutivo. Nós não podemos mais fingir que as coisas estão dentro de um aspecto normal, que não está. Nós temos que começar a compreender e a exigir de nós uma postura diferente em relação ao nosso comportamento. Não adianta achar que as coisas do meio ambiente é uma coisa que se diz somente em relação aos outros e não a nós. Tudo isso está dentro de um campo integrado que exige uma reflexão muito grande de cada um de nós, né? A questão comportamental. Como é o nosso comportamento diante de nós mesmos, diante da nossa sociedade, diante da nossa comunidade, diante da nossa família? São reflexos que tem no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Quando nós tratamos o ser humano como um ser holístico, nós o tratamos de forma integral realmente, como deve ser, para que ele possibilite a sua ascensão como ser encarnado, mas ocupando provisoriamente um corpo físico que vai lhe possibilitar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Temos que trabalhar o psiquismo. Como já afirmamos aqui algumas vezes, a Organização Mundial da Saúde tem constantemente nos alertado sobre isso, né? Como está o psiquismo da raça humana? Como está o nosso psiquismo diante das dificuldades que enfrentamos? Estamos sabendo conduzir bem o nosso psiquismo? Estamos sabendo entender e compreender os outros? O que isso afeta no nosso dia a dia? O que isso afeta no seio da família? O que isso afeta no trabalho, na comunidade? Então são situações bem postas, bem colocadas, que fazem com que a gente reflita. Não adianta nós buscarmos conhecimentos, buscarmos avançar nesses conhecimentos, se nós não temos uma aplicação. Conhecer é fundamental, se instruir é necessário, mas a aplicação na prática nós temos que fazer a qualquer custo. Não podemos mais postergar isso, não podemos mais esperar para a ocasião mais propícia, para que eu possa doar-me, para que essa condição eu possa ainda aproveitar em grande escala, quando ainda eu tenho condições para fazê-lo. Porque não adianta nada eu ter uma proposta de futuro para desenvolver
se eu não me esforço para isso? A mesma coisa com o aspecto moral. Hoje sabemos o quanto ele influencia no nosso dia a dia, o quanto ele é marcante no nosso eu. E a questão moral está ficando cada dia mais distante de nós, em função de uma pseudo-modernidade que faz com que as pessoas se reflitam, pensando muito mais numa situação fantasiosa do que realmente uma condição real do ser que nós somos. Hoje, a questão da moralidade está ficando na lata do lixo. E não adianta nós buscarmos modificar isso, porque nós não vamos conseguir se não for através de um bom planejamento, através de uma educação, de uma formação. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, onde nós estávamos comentando a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e aí eu fiz uma indagação. Todos nós, sem exceção, sabemos que a educação é primordial em qualquer comunidade, para qualquer país, para qualquer povo. Isso é indiscutível. Uma boa educação, uma boa formação. Isso aí, todos nós sabemos disso. Mas se nós fôssemos agora iniciar algum projeto para desenvolver uma modificação, uma mudança de comportamento e de pensamento dentro desses princípios, nós iríamos trabalhar essa pedagogia educacional de uma forma a atender, a questão da moralidade, a questão da espiritualidade, a questão da intelectualidade, mas o que fazer com aqueles que estariam fora da abrangência educacional? Daquelas pessoas que hoje se sentem afastadas das modificações impostas pela sociedade. Sinceramente, eu não tenho uma resposta para isso. Ou seja, as crianças, é fácil você trabalhar. Mas e os adolescentes que hoje permeiam por aí e encontram-se marginalizados, encontram-se em situações delicadas? O que fazer com esse contingente? O que fazer com esses jovens? E mesmo adultos. Então a gente percebe que não é fácil. Que não é fácil nós pensarmos no crescimento, numa evolução, pelo que nós estamos vivenciando hoje. E o mais interessante, isso vai nos tornando cada vez mais egoísta. Egoísta no sentido de que, enquanto eu não for atingido por essa flecha do vício, do desequilíbrio, da tortura, do desencarne, de forma agressiva e violenta, no seio da minha família, eu espero que não chegue até mim. Eu não faço nada em relação ao outro. Só que, uma hora, isso vai chegar a todos nós, de uma forma ou de outra. Talvez, por incrível que pareça, eu não sou pessimista e nunca fui pessimista. Mas, de repente, talvez o que eu fale aqui agora possa ser até um absurdo. Mas, enquanto que todas as famílias não sentirem na carne essa violência imposta, nenhum de nós vai se unir para buscar uma solução conjunta. Veja o que aconteceu com aquela equipe dos javalis, lá em... Aonde? Tailândia. Olha como eram 13 pessoas, como que vários países, vários povos se uniram para poder prestar uma ajuda. A 13 pessoas. Quantas centenas de 13 pessoas
morrem todos os dias nas ruas. E nós não fazemos absolutamente nada de prático, de real, para equacionar essa questão. Por que será que nós não fazemos? O que nos falta? Será que é algum propósito maior? Ou uma afirmação? Um empenho? Uma vontade? Ou porque nós não acreditamos mais em mais nada? Né? A questão fisiológica, a questão patológica, a alimentação. Como é importante a alimentação. Como é importante alimentar-se bem. Porque nós sabemos que os alimentos contêm fluidos, energia, importantes para o nosso organismo. Não só para o nosso corpo físico, como também para o nosso corpo espiritual. Nós sabemos que um alimento que é levado ao micro-ondas acaba com essa energia, destrói toda essa energia. Comemos apenas uma massa, né? E no entanto, pela modernização, né, pela facilidade, continuamos a utilizar o micro-ondas, né? Acreditamos no micro-ondas, mas muitas vezes não acreditamos no poder, na força do passe, que os dois emitem energias. Sedentarismo. Cada vez mais nós estamos ficando acomodados dentro da nossa situação, dentro do nosso cantinho, né? Muitas vezes preferimos ficar diante de uma televisão, quietinhos dentro de casa, não assumimos compromissos exatamente para não sair daquela zona de conforto. Só que isso tem um preço, e nós vamos sentir esse preço. Quando nós nos pusemos a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né, nós estamos alavancando uma condição do qual para nós é fundamental. Quem dera se todos pudessem ter essa mesma consciência, pudessem ter essa presteza em ajudar a si mesmo, para buscar essa ajuda onde quer que eles estejam. O que nos falta muitas vezes é coragem, é vontade de querer buscar nessas instituições um conhecimento, um aprofundamento para que nos dê o norte, nos dê uma direção. E finalmente nós temos aqui os vícios físicos e os morais. Nós estamos acomodados dentro da nossa condição de ser encarnado em crescimento e desenvolvimento. Não é à toa que Joana de Ângeles nos afirmou que às vezes passamos uma década inteira, ou uma encarnação inteira, ou às vezes centenas de anos, para modificarmos vícios que nós contraímos durante as nossas existências e não damos conta. Vícios morais, de orgulho, de vaidade, né? Vícios físicos, bebida, alcoolismo, tabagismo, né? E tantas outras que nos leva à condição de peregrinos no mundo espiritual. E aí, dentro desse campo de estudo, nós temos aí o nosso amigo, quem é esse? André Luiz, né? Nos domínios da mediunidade, a vida no mundo espiritual, André Luiz. Onde, nos domínios da mediunidade, ele traz afirmações para nós fundamentais que foram utilizadas e estudadas e desenvolvidas dentro da internet.
raios, ondas, médiums, mentes, nos domínios da mediunidade pelo Espírito André Luiz. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos da sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual quase 5 séculos antes do Cristo considerava todas as coisas formadas de partículas infinitésimas, átomos, que constam em movimentação. Ou seja, a espiritualidade sempre esteve envolvida com a ciência. Sempre, de alguma forma, ela antecipava esses estudos, para que nós pudéssemos debruçar em cima e dar continuidade a esses estudos. Nenhum de nós vai ficar sentado esperando que a ciência bata na nossa porta. O máximo que eles fazem é dar esses lampejos para que a gente possa adentrar e buscar esse conhecimento, esse desenvolvimento. André Luiz organizou o estudo em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Nós sabemos o quanto é importante esse intercâmbio entre os dois mundos. E através da mediunidade é, sem dúvida alguma, uma ferramenta exemplar, fundamental, para que possamos trabalhar esse intercâmbio de uma forma bem afinada. Nós sabemos que a dificuldade de termos médiuns capacitados não é em função do plano espiritual que não corresponde com os médiuns. A dificuldade que nós temos é exatamente porque nós não temos médiuns que queiram assumir a sua condição de médium, de intérprete do mundo espiritual, para consagrar em definitivo esse intercâmbio. André Luiz afirma que essa mediunidade tem uma importância vital nesse intercâmbio. E nós não vamos evoluir, nós não vamos crescer, não vamos sair dessa condição de eternos aprendizes se nós não nos esforçarmos para isso. Ajuda nós temos, inteligência nós temos, informações também. O que nos faltam é, como sempre, a vontade de agir, de entender, compreender e aceitar. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Toda vez que nós começamos a desenvolver um estudo mais avançado dentro do campo da espiritualidade, mais distante vamos ficando da morte do corpo físico. Porque começamos a entender que a vida é uma só. Ainda que tenhamos várias existências, em função exatamente da necessidade da nossa evolução, mas a vida é uma só. E ela não cessa. Nós sabemos que ela não cessa com o desencarne, que ela permanece. E quando nós tivermos essa certeza absoluta, não tenho dúvidas que nós vamos começar a valorizar mais a vida. Porque aí nós vamos entender o quanto que nós somos privilegiados, o quanto que nós somos abençoados pela oportunidade que Deus está nos dando para estarmos nessa existência, cumprindo aqui o nosso papel de encarnado para nos possibilitar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Caso
a gente não tenha essa reflexão, nós vamos continuar cegos na nossa caminhada. Porque nós vamos continuar metendo os pés pelas mãos e sem atentar à lei de causa e efeito. Nós vamos continuar nos atirando em precipícios profundos, imaginários, buscando soluções para problemas que muitas vezes não vão estar ali. Pelo contrário, vão estar dentro de nós mesmos. Essa reflexão nós só vamos conseguir fazê-lo na sua plenitude quando nós tivermos consciência do ser espiritual que habita no nosso corpo físico. E não adianta nenhum de nós falarmos se nós não sentirmos isso em profundidade. É uma questão muito pessoal, é uma questão de fé, de acreditar. E só vamos ter essa consciência quando realmente nós despertarmos para isso. Não há mágica, não há milagres, há apenas um esforço individualizado para que a gente possa modificar as nossas ações, os nossos comportamentos através dos nossos pensamentos. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Ou seja, nós estamos aqui presos na carne para buscarmos esse crescimento, esse desenvolvimento. Nós estamos na escola da vida. Nós estamos na escola do lar. Nós estamos na escola da comunidade. Para que nós possamos desempenhar o nosso papel como espírito que somos, buscando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. A pesquisa mostrou que os genes e o DNA não controlam nossa biologia, conforme enunciado o determinismo genético da escola darwinista ou herança, mas que os genes e o DNA são controlados por sinais externos, incluindo as mensagens energéticas que emanam dos nossos pensamentos positivos e negativos. Este novo conceito unifica a biologia celular com a física quântica, para nos mostrar que o nosso corpo pode mudar se mudarmos o nosso pensamento. Quando é que poderia imaginar que dentro de uma ciência pura, fugindo do campo teológico da religião, da espiritualidade, nós iríamos encontrar a ciência nua e crua, nos mostrando como que o pensamento é fundamental para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, inclusive em relação ao nosso corpo físico. Então não adianta mais nós buscarmos o endereço nas religiões, porque todas as religiões cristãs são excelentes, só que elas são incompletas. Então não adianta nós firmarmos uma posição em relação a essa ou aquela religião. Podemos ter sim. Isso muitas vezes vai até nos ajudar. Mas não acaba aí. Nós temos que ter uma visão crítica de que as coisas vão além do campo religioso. Nós temos que adentrar, acima de tudo, no campo da ciência. Porque através da ciência nós vamos aprender a compreender Deus na sua plenitude. Vamos ver o quanto que Ele é amoroso e generoso para conosco. E aí nós vamos ter uma posição bem definida, né? Essas novas ciências, transdução epigenética, sugerem que os estímulos de energia que recebemos do ambiente
determina a nossa qualidade de vida. Isso está muito parecido com o que nós vimos na frase de Chico Xavier. Quando, através da sua afirmação, nós só vamos melhorar a nossa qualidade de vida se nós melhorarmos o nosso pensamento. E quando Chico Xavier, através de André Luiz, faz essa afirmação, ele já sabia que um pouco mais à frente nós iríamos trabalhar aqui, que é o campo mais avançado da ciência, né? Através da neurociência, através da física quântica, né? E várias outras áreas da ciência que desenvolvem dia a dia para nos dar essa sustentação, essa compreensão. Então, o que nos resta, evidentemente, é buscarmos essa orientação. De que forma? De uma forma equilibrada, sadia, perseverante e acreditando. Porque se nós não acreditarmos, por mais que a gente se esforce, nós sempre vamos sentir um vazio interior. Nós vamos nos sentir incompletos. Nós vamos não ter motivo para sorrirmos. Nós não vamos ter motivos para vivermos em equilíbrio e em paz. Por quê? Se você não estar bem consigo, você não consegue estar bem com os outros. Não tem como. Isso é próprio do ser. E essa faculdade de modificar, todos nós temos. Basta que queiramos. É difícil? É. Só que não tem nada fácil aqui. A cada dia nós temos que superar uma dificuldade, transpor barreiras, enfrentar, buscar soluções para os nossos conflitos. Conflitos externos e internos. Então não adianta nós amedrontarmos diante dessas dificuldades, porque elas sempre vão existir. Enquanto nós estivermos encarnados, nós vamos ter essas dificuldades. E quando nós nos desencarnarmos, essas dificuldades também continuarão. Então nós temos que começar a fazer um projeto de existência, de vida, capaz de nos dar essa condição para que a gente possa nos modificando de uma forma gradativa. Porque não adianta também nós pensarmos que nós somos super-homens, super-mulheres, que vamos modificar a nossa estrutura de uma hora para outra. Não vamos fazer isso não. Porque toda mudança que nós fizermos em relação à nossa existência, temos que fazê-lo com sabedoria, temos que fazê-lo com equilíbrio e sabendo que é moroso sim, que vai demorar essas conquistas, mas elas virão. A esperança será sempre uma coisa a buscar, porque a hora que nós desanimarmos e não termos mais esperança em relação a nós estaremos estagnando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. O que André Luiz vem nos ensinando aqui? Que todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns para entrarmos em contato permanente com aqueles irmãos que estão conosco, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os nossos benfeitores. Todos nós somos médiuns para receber do plano espiritual toda a ajuda que precisamos. Agora,
Isso não vem por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tem um fundamento, tem um princípio. E essas linhas que vai nos conduzir a esse crescimento, a essa evolução, já foram traçadas desde Cristo, ou bem antes de Cristo. O que nos resta é exatamente entender e compreender qual a trajetória que nós queremos seguir. Se é uma trajetória tortuosa, retilínea, inclinada, em declínio, nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos escolher qual é a nossa trajetória. E dentro desse aspecto, nós podemos muito, porque depende só de nós. Quando nós dependemos de terceiros, fica mais difícil. Mas quando nós dependemos só de nós, basta que a gente queira, com coragem, com convicção, com certeza na proposta maior, nós vamos conseguir. E não adianta, porque se nós acharmos que alguém vai carregar o nosso fardo, não vai não. Não tem como. O máximo que podemos fazer é receber orientações de como conduzir esses fardos. De que forma ele se torna mais suave. Mas todos nós temos. E não temos que reclamar, não. Porque nós somos ainda seres que precisam dessa caminhada de uma forma ainda pesada. Porque nós ainda não conquistamos a beleza do universo como um ser elevado. Nós somos ainda seres imperfeitos, em desequilíbrios. Somos aprendizes numa trajetória de luminosidade de Cristo que ainda está muito distante de nós, mas nós conseguimos visualizá-lo. Né? Somos médiuns, podemos conquistar, podemos atingir o nosso objetivo. Todos nós, quando encarnamos, recebemos um anjo da guarda para nos acompanhar durante a nossa trajetória. Sempre ouvimos falar nos anjos da guarda. Eles sempre existiram. E sempre vão estar presentes conosco. Como médium que somos, temos que ter a capacidade de dialogar com esses irmãos que se dispuseram a acompanhar a nossa jornada. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, nós temos o acompanhamento desses anjos da guarda. Algumas vezes, envergonhados, eles se afastam, mas não o suficiente para nos abandonar. Quando nós voltamos novamente à nossa consciência de iluminação, eles retornam. Essa é a lei. Portanto, ainda nesse momento depende de nós, para que possamos tê-lo conosco, para que ele possa exercer e cumprir fielmente o que lhe fora determinado de acordo conosco no nosso planejamento reencarnatório. Todavia, o que destacamos por mais alto das conquistas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Jamais podemos nos afastar dos ensinamentos de Cristo. Não importa o que façamos, não importa em que situação possamos estar, mas jamais podemos afastar de Cristo.
né? Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para o cisma da vida. André Luiz. Não há como vencermos toda essa trajetória se não for através do nosso mestre, nosso guia Cristo. E ele nos ensinou, continua nos ensinando, né? Onde, sem a noção de responsabilidade, essa responsabilidade que nós falamos há pouco, nós temos que ser responsáveis conosco mesmo. Nós temos que ter um comportamento em relação a nós, para que a gente possa possibilitar o crescimento, sem o qual nós estaremos eternamente estagnados. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Como fazemos isso? Pelo pensamento. Não é isso que a ciência vem nos afirmar? Né? Naturalmente, circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude. Podemos arrojar de nós a energia do atuante, do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Só faltou André Luiz escrever, entre aspas, epigenética. Isso é uma afirmação de André Luiz, que hoje a ciência consagra, né? Então, o que a gente verifica, o quanto que a ciência está se aproximando da ciência da doutrina espírita, para que a gente não fique somente na questão religiosa ou na questão filosófica, para que a gente possa, de uma vez por todas, descobrirmos o nosso potencial, a nossa capacidade e adentrar de uma vez no campo do crescimento e desenvolvimento. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravídica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram no hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Então nós sabemos que existe vários orbes, que existe no infinito todo seres inteligentes, onde cada um, a seu modo, cumpre um papel importante na criação, junto a Deus, né? E cada alma individualizada, ela recebe de Deus todo esse hálito mental que lhes faz com que ele se sinta verdadeiramente filho de Deus. Não basta que Deus nos vê como filhos, é preciso que nós também o vejamos como Pai, porque senão não vai resolver muita coisa em relação a nós, porque tudo isso é feito com o objetivo único de dar a nós a credibilidade de que nós somos, sim, filhos de Deus. E como tal, podemos fazer muito mais do que hoje fazemos em nosso benefício. Porque, na verdade, fazemos muito pouco, ou quase nada, em relação a nós próprios.
Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Todos nós, de alguma forma, estamos sintonizados. Por isso que quando um pensamento desatino, um pensamento de desequilíbrio, nós estamos poluindo a psicosfera. Estamos poluindo esse campo vibracional onde todos emanam pela energia do universo. Por isso, quando nós estamos em desequilíbrio, nós agimos, pensamos, temos comportamentos diferenciados, em função exatamente porque nós estamos em descompasso com o próprio universo. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados aos degraus de conhecimento que já escalamos. Nós sabemos que, para conhecermos outros mundos, vai depender do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento enquanto espírito. Enquanto nós estivermos sob a influência do magnetismo da Terra, nós haveremos de percorrer esse caminho que nós estamos percorrendo, de provas e expiações. E somente buscando entender e compreender a nossa situação é que seremos capazes de avançar. Não adianta nós fantasiarmos a nossa existência atual dentro de uma concepção equivocada de uma realidade transcendental, porque nós não vamos ter essa paz, esse equilíbrio, essa serenidade que tantos nós buscamos. E isso só haveremos de conquistar, não é ganhar, conquistar com o esforço de cada um de nós. Nós não somos coitadinhos. Nós estamos aqui para superar as nossas dificuldades. Dificuldades essas que conquistamos em vidas passadas e muitas vezes ampliamos na existência atual. Mas, ainda assim, faz parte desse pacote. E não tem como nós avançarmos se não for trabalhando o pretérito e buscando trabalhar também no presente. Como nós afirmamos, as nossas limitações de hoje não pode impedir o nosso crescimento de amanhã, se nós entendermos essa limitação e buscarmos, nos esforçarmos para superar essas dificuldades. Quem são os heróis? Os heróis são aquelas pessoas, normalmente, que viviam no anonimato. E diante de uma situação crítica, eles conseguiram se superar. Esses são os heróis. Nós podemos ser heróis, se quisermos. A hora que nós sentirmos que já não aguentamos mais, que não vale a pena continuar patinando, aí creio eu que nós vamos dar o nosso primeiro passo em busca do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Mudar hábitos é difícil.
transpor vícios é difícil. Superar dificuldades é difícil. Mas nada disso é impossível se nós tivermos consciência exata do que nós somos capazes, e qual a força que nós temos conosco e o que nós podemos conquistar em termos de força. Nenhum de nós está sozinho. Nenhum de nós está isolado. Nós temos toda a força do universo conspirando a nosso favor quando nós estamos no caminho do bem. O contrário também é verdadeiro. E cabe a cada um de nós buscarmos isso. E nós sabemos como fazer, né? Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e instruindo formas e situações, paisagem e coisas na estruturação dos nossos destinos. Ou seja, a exemplo dos astros, que entre eles se interligam e se comunicam através do magnetismo, nós, encarnados também, temos essa influência uns sobre os outros. Dando e recebendo, criando, proporcionando condições, né? Então, como avançar, como ampliar isso? É criando condições para que a gente possa desenvolver um trabalho sério voltado ao nosso crescimento, né? E aí, gente, ficamos por hoje, já terminamos. Queremos agradecer a todos a presença.